Hoje eu quero falar sobre vigilância. O Senhor me incomodou a partir do texto de Mateus 24, mas eu não vou ler esse texto. E eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que basicamente fala a mesma coisa, tá? São textos diferentes, mas o foco é o mesmo. Só que eu queria pegar esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, porque ele vai trazer algumas lições práticas sobre aquilo que o próprio Jesus ele vai falar em Mateus 24. Amém? Abra sua Bíblia aí lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos lá que a gente vai ler um pouquinho esses textos aqui, tá? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vocês ou vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aí ele vai terminar, né? Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento de Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que possamos crescer em graça, Senhor, em conhecimento. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor traga clareza, Pai, dessa palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Espírito Santo, ilumina nossa mente, nosso coração, porque sem o Senhor são só palavras jogadas ao vento. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser moldados, Pai, segundo a sua palavra. E, Pai, queremos ser praticantes. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, essa palavra em 1 Tessalonicenses 5, ele começa falando do dia do Senhor. Essa parte ela é dividida em 3 partes, essa mensagem, né? essa palavra aqui. Primeiro ele vai fazer um alerta sobre o dia do Senhor, né? Que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Por que ele faz essa admoestação a eles
lembrando desses dias, porque alguns que haviam pervertido na fé já estavam dizendo que Jesus já tinha voltado, entende? Então ficava aquela confusão se Jesus já tinha voltado ou não, se o dia do Senhor já tinha acontecido ou não. Depois ele começa a fazer algumas exortações práticas que eles deveriam viver na igreja. Então, a partir do versículo 12, né, até em diante. E aí ele vai falar, por exemplo, ele fala para admoestar os desordeiros, consolar as pessoas, ele vai falar de ações práticas daquilo que estava acontecendo. E ele vai fazer as saudações finais, que é para a igreja, dizendo, né, alegrai-vos, né, sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezem as profecias. Ele traz recomendações práticas e no final ele vai trazer recomendações práticas para toda a igreja. Então ele não está falando para uma pessoa, ele não está falando para alguém, ele está falando para toda uma igreja sobre isso. E eu queria falar sobre vigilância, e ele fala muito sobre vigilância assim como Jesus fala em Mateus 24. Eu queria fazer os irmãos entenderem sobre vigilância, sem ser chato, de ter que ficar, lê a Bíblia, tem que orar, nananana. Eu sei que isso todos nós aqui já sabemos, amém? Mas eu também queria que não fosse aquela coisa, porque toda vez que você fala de Mateus 24, as pessoas elas pensam só em algo escatológico. E é escatológico sim, mas não é só escatológico. Jesus ele não está dando só aplicações escatológicas, ele está dando explicações escatológicas, mas que implicam até o fim. Então ele não está falando só do fim, porque geralmente quando a gente fala de Jesus, a gente fica falando assim, a gente fala assim, sinais, será que está acontecendo? Não, irmão, tem que vigiar. E até erradamente criou-se uma cultura no nosso meio de quando você quiser alertar alguém, por exemplo, eu queria alertar o Kaique para que ele fosse despertado na fé. Jesus está voltando. Usar a escatologia como uma maneira de exortar um irmão. Não é mais fácil falar, irmão, você que está desanimado, dá uma acordada aí, dá uma levantada aí. E aí, é claro que essa palavra ela serve para isso, mas a gente acabou transformando a vigilância somente por um medo. Tipo assim, tem que vigiar porque senão vai acontecer alguma coisa comigo. Eu tenho que vigiar porque Jesus está voltando. Eu tenho que vigiar para isso. Só que esse texto de Tessalonicenses, na realidade, ele já é o fundamento de quê? Nós temos que vigiar porque temos que vigiar. Porque a gente tem que ser sóbrio. Porque a gente tem que ser irrepreensível. E é nisso que eu quero trabalhar. Sobre ser sóbrio e ser irrepreensível. Por quê? Porque se não formos sóbrios e irrepreensíveis, nós iremos padecer. E aqueles que não creem irão sofrer. Amém? Então eu quero começar falando sobre exatamente essa questão de ser sóbrio e vigilante. E é interessante que, assim, quais são os dois principais desafios que a igreja vai ser acometida até a volta de Jesus? Existem dois desafios. Primeiro, incredulidade, né? Jesus ele vai falar no Mateus 24 que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. E ele vai falar, se não de todos. Ele vai falar que vai haver uma apostasia de uma forma tremenda. Ou seja, gente, se era difícil viver a fé nos anos 80, nos anos 90 foi pior. Nos anos 2000 pior, 2010 pior, 2020 pior. E, consequentemente, hoje já foi feita uma estatística que existem mais desigrejados do que igrejados. Então, assim, a gente está vivendo nesse desafio. O segundo desafio é se manter sóbrio. Por quê? Porque cada vez mais aumenta os falsos profetas e os falsos mestres. Eu estava conversando com o Vitor na semana passada e ele falou assim, cara, como é que são as igrejas aqui? Né? Como é que é a sua região? Como é que está isso aqui? Como é que é? E eu fiquei refletindo, eu comecei a estudar um pouco sobre o movimento, como o movimento de
da teologia, né, da doutrina neopentecostal invadiu o Rio e para ficar, gente. E eu falei, caramba, e se você perguntar na maioria das pessoas que são desigrejadas, as pessoas vão te contar uma experiência ruim que eles tiveram no âmbito da igreja. Ou seja, por causa da iniquidade, por causa de muita gente não estar sóbrio e vigilante, nós vemos a consequência disso na sociedade. 70% dos divórcios no Brasil hoje são entre evangélicos. A violência contra a mulher aumenta cada vez mais no meio evangélico. Fora aqueles casos que ainda tem um pastor que manda a mulher perseverar porque é o marido dela que vai se converter, o cara batendo nela. Entenda como é que isso é grave, gente. E aí, a gente tem outros desafios que, tipo, como eu falei, a maioria dos desigrejados tem entre 18 e 34 anos. A maioria. Mas existem outras estatísticas fora disso. E aí que eu fiquei pensando sobre isso, né? Cara, que tipo de fé eu estou vivendo? Que tipo de vida eu estou vivendo? Poxa, será que eu estou distraído? Será que eu estou vivendo um evangelho? Cara, diante dos desafios da fé, nós já falamos aqui sobre fé, diante dos desafios de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos. Eu falei, cara, como é que eu vou me posicionar sobre isso? E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Que é, muitas das vezes, nós só olhamos essas coisas, esses desafios, como algo do fim dos tempos. Só que esses desafios, eles são chamados, na realidade, nós somos convidados por Jesus a viver esses desafios na fé ordinária. Às vezes, a gente se prepara tanto para enfrentar o anticristo, para passar pela grande tribulação, mas nós estamos esquecendo do nosso dia a dia. Ser sóbrio, ele deve ser no nosso dia a dia. Às vezes a gente está imaginando que ser sóbrio só tem a ver, ou estar vigilante, só tem a ver como, eu vou ficar ligado que vai acontecer em Israel. É importante? É importante, de fato, mas isso não pode ser só para isso e no nosso dia a dia nós estamos deixando o Senhor de lado. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Como é fácil ser manipulado nessa questão de eu deixo de ser vigilante porque eu conheço os sinais. E eu estou vendo os sinais lá. Eu falo assim, os sinais mas está longe ainda. Pô. Está muito longe ainda. Já conheço os sinais estão aí, está tudo bem, mas não é de se desesperar, não. E aí eu deixo de ser sóbrio e deixo de ser vigilante. Ou então, eu desconheço os sinais e eu falo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando Jesus voltar, eu vou subir mesmo, está tudo tranquilo. E continuo vivendo uma vida desordenada. Sendo que o próprio Jesus orientou sobre isso, e o próprio apóstolo Paulo, ele coloca em prática as palavras de Jesus orientando uma igreja. Ou seja, é possível, com esses temas que são de escatologia no modo geral, ou você alertar uma igreja de modo errado, ou você usar isso de modo errado a fim de que a igreja não busque. E aí a gente só fica... Então, quando fala sobre vigilância e sobriedade, você só pensa só na volta de Jesus. Mas não, nós temos desafios nesses dias. E aí eu fiquei pensando sobre a minha vida. E eu fiquei pensando, cara, como Deus é retirado da minha vida, como eu retiro Deus da minha vida, abre aspas, né? Deus é soberano, a soberania de Deus, mas no meu dia a dia. Como as coisas desse mundo têm me roubado do dia a dia. Talvez eu esteja preparado para esperar o anticristo. Talvez eu esteja preparado para entender a grande tribulação. Talvez eu esteja preparado até para enfrentar um mártir. Mas no meu dia a dia eu não estou vendo Deus. Por quê? Porque eu simplesmente não estou sendo sóbrio. Porque eu acredito que isso já é no automático. E a minha preocupação com vocês, irmãos, não é sobre esses desafios e tudo mais, porque eu creio que os santos vão perseverar na fé. Eu creio que se Jesus quiser sacudir tudo, vai sacudir. Amém. Mas eu penso o seguinte, o que Deus quer de nós e muitas das vezes nós estamos deixando fazer? Jesus, ele vai em Mateus 24, ele vai falar de uma parábola, ele vai falar da parábola
do, dos servos. Olha só o que ele vai falar. Ele vai falar assim, servos. Ele vai falar, vou lá, Mateus 24, 36 em diante. Diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Ao que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado, um será deixado. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se um pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E aí ele vai falar: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aí ele continua: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que este o porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele servo mau que disser consigo: o meu senhor tarda em virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte aos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E eu estava pensando sobre isso. Às vezes, a nossa vida cotidiana nos rouba do Senhor. E essa parábola, ela nos mostra. E eu fiquei pensando em duas coisas. Por que eu preciso ser sóbrio e vigilante? Por que eu preciso estar diante do Senhor? Primeiro ponto, porque a vida cotidiana pode me aproximar e me roubar de Deus. O segundo ponto é que eu tenho responsabilidades a fazer e muitas das vezes, por eu não estar sóbrio e vigilante, eu estou deixando as responsabilidades que o próprio Deus me designou de lado. Às vezes, a gente só pensa em ser sóbrio e vigilante quando tem um evento. Caraca, tem que orar, jejuar, tem que ter não sei o quê. Meu Deus, batalha espiritual, vamos lá, não sei o quê. Ai, eu tenho que jejuar. Não. Mas qual é o jejum que você fez fora do dia normal de ter um evento? Qual é o jejum que você fez antes de uma causa na justiça? Né? Olha a comparação. Muitas das vezes a nossa busca, a nossa vigilância, a nossa sobriedade está sempre ligada a alguma coisa. Mas essa deve ser o padrão de vida que nós devemos viver. E vou te falar, eu falo sempre, as coisas ordinárias nos roubam de Deus. As coisas ordinárias estão nos roubando de Deus. Eu sei que a gente está cansado de falar sobre isso. Não vou ficar falando aqui o que é, o que não é. Mas talvez é isso que eu quero fazer você pensar. Será que você está pensando só em ser vigilante e sóbrio, somente quando é as coisas de Deus, sobre a volta de Jesus? Às vezes também nem se importa com isso, ou somente é só quando é um evento, só quando tem alguma coisa para acontecer. Aí já vem aquela frase, né? O diabo está furioso. Não, que a gente tem que vigiar, não está mole não. Não, que a gente tem que sacrificar aqui, tem que fazer alguma coisa. Só que o padrão de Deus é estarmos assim todos os dias. E assim, sinceridade, a gente não vai ficar assim todos os dias, tá, gente? Mas a gente tem que estar constantemente alertando uns aos outros sobre que nós devemos andar sóbrios e vigilantes. E nós devemos ser encontrados de maneira irrepreensível. E aí eu fiquei pensando nisso diante dessa palavra. Eu fiquei pensando sobre, cara, o que é que tem nos roubado? Assim como nos dias de Noé. Eles se casavam, casar é pecado? Depende. Mas no modo natural, casar é pecado? Não, pecado. Né? Comer e beber é pecado? Depende também, né, gente? Se for um cara glutão, né? É pecado. Mas no modo natural, comer e beber é pecado? Não. Você está entendendo? Eles estavam vivendo no modo natural.
até o dia que as pessoas não perceberam. E aí, e é não só isso, mas eu fiquei pensando, tipo, né, dentro disso, eu fiquei pensando, cara, quantas coisas a gente está deixando de fazer por conta da nossa vida? Por causa do que é a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui, quem nessa semana usou rede social, levanta a mão. Melhor, quem não usou rede social essa semana, levanta a mão. Ele é pecado, hein? Quem? Uma segunda pergunta. Quem é que viu, né? Quem é que não viu que a Amazônia e toda a Mata Atlântica e tudo está pegando fogo? Todo mundo. Agora uma outra pergunta. Quem aqui não orou por isso no Brasil? Levanta a mão. Eu orei hoje, tá? Então eu orei hoje. Não, eu orei hoje. Quem aqui viu que está pegando fogo em tudo e não orou? Levanta a mão. Quem não orou. Quem não orou. Baixa a mão. Quem orou? Quem orou? Quem orou por isso? Você, quem orou? Isso, quem orou? Amém. Só uma pessoa? Duas? Eu orei hoje, então não vou nem contar, tá? Porque, não, o Senhor trouxe. E aí, sabe por que eu estava fazendo uma associação? É porque, assim, essa dinâmica da volta de Jesus e todas as outras coisas, até um padrão bíblico de Joel, vai trazer realmente catástrofes, situações e tudo mais. Né? O padrão de um arrependimento, os abalos que Joel fala que vai acontecer antes de um grande avivamento, envolve também essa questão de crise, guerra, economia, porque Deus quer muitas das vezes, isso é um tipo de mini juízo que às vezes Deus traz. Claro que, gente, que eu não estou falando isso do Brasil aqui do modo geral, tá, gente? Eu estou falando que, assim, existem consequências ecológicas e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Deus, ele vai falar em Joel que ele vai trazer abalos e tudo mais. E aí, sabe o que está acontecendo? Eu estou tão distraído com as coisas que isso pode ser um abalo de Deus ou não, e eu não estou fazendo parte. Joel, antes de vir o mover do Senhor, antes do maior avivamento da história, ele vai falar que é um padrão estabelecido para o juízo de Deus, ele traz problemas sociais na economia para levar arrependimento ao povo. Porque ele fala, chorem os ministros, clamem, façam assembleia solene. Gente, o Brasil está pegando fogo e nós que somos pessoas que chamadas para o Senhor ser sóbrio e vigilante, a gente não está envolvido com isso. Olha só como a nossa vida ordinária pode nos estar tirando de participar daquilo que Deus está fazendo. Eu não estou falando para a gente ficar maluco e olhando todos os sinais e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a nossa falta de sobriedade e vigilância está nos roubando de participar, muitas das vezes, daquilo que Deus está fazendo. Independente se é um sinal profético ou não, se é um padrão de Deus ou não. Eu estou querendo dizer o seguinte, cara, as coisas estão acontecendo e a gente está apático. Ainda que não fosse nada, ainda que não seja nada, só seja a Mata Atlântica queimando. O que a gente está preocupado? Em culpar o governo ou de orar para que acabe? Está entendendo? E aí não adianta nada, gente. Isso é a maior evidência que, eu estou esperando o anticristo, pode vir grande tribulação. Vem nada, filho. Primeira sopa fica de arrasto. Deus, ele não está querendo que a gente lute contra o anticristo. A maior prova que a gente não vai estar preparado para a grande tribulação, para o anticristo, para o que for, é que já na vida ordinária a gente já está vacilando. Mano. Às vezes a gente está assim, já sei tudo, da volta de Jesus, já sou escatoboy, tá show. Eu sou maranateiro. Mas e no dia a dia, gente? Isso eu estou dando um exemplo simples. Fora, tipo assim, às vezes os nossos parentes, agora os nossos irmãos, os nossos filhos. A nossa vida ordinária, gente. Aí sabe o que a gente vai esperar? A próxima conferência, a próxima reunião, o próximo evento para jejuar. E aí tem o efeito acampamento que fica só 2 semanas. Daqui a pouco o povo já está tudo desanimado de novo. Será que a gente vai ficar precisando, fazendo acampamento para a galera ficar feliz? Será que a gente vai estar fazendo conferência para a galera ficar feliz? Será que a gente vai ter que ficar fazendo intensivo para você viver no Shaba? E é isso que Deus me confrontou.
E eu falei assim, Deus, é essa palavra que o Senhor tem para mim? Mas é essa palavra também que eu tenho para... Eu sei separar, tá, gente? Porque o que é para mim, o que é para a igreja é para a igreja. Sempre oro, falo, Jesus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Então, vocês estão entendendo que existe um padrão que Deus estabeleceu e, muitas das vezes, a nossa vida ordinária está nos roubando de Deus. Vou estabelecer um outro ponto aqui. Ele vai falar o seguinte, ele vai dentro dessa primeira perícope, desse primeiro período aqui, ele vai falar o seguinte, porque, no capítulo 5, versículo 5, porque, 1 Tessalonicenses 5:5, porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem de trevas, não durmamos, pois como os demais, que vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. E Paulo, ele usa a mesma analogia de próprio Jesus. Ele está dizendo o seguinte, cara, não vivam como os incrédulos. Ele está falando, o padrão dos incrédulos é seguir sua própria carne. O padrão dos incrédulos é viver de qualquer maneira. Mas nós não somos esses. A gente precisa vigiar e ser sóbrio. A gente precisa entender o que está acontecendo. Entende? Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas que se esquece de Deus. E a gente precisa parar de querer viver uma vida de qualquer jeito. E aí, a gente, na nossa vida ordinária, a gente deixa rolar. A gente deixa de qualquer jeito. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Está estalando aqui, né? Se quiser jogar no bicho aí. Não, brincadeira, gente. Nem sei o que é isso, tá, gente? Só ouvir. Olha só. Olha o que Paulo vai falar em Efésios 5:14 em diante. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre dos mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Sabe qual é a verdadeira, o verdadeiro direcionamento para que sejamos despertados todos os dias, para que possamos fazer a vontade de Deus? E aí vai entrar a terceira parte, que é a parte prática. É o que Paulo vai falar, vida comunitária. É falar na vida do irmão e deixar que o irmão fale na sua vida. É o que ele estabeleceu, não só aqui, como também em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Entende? Ou seja, nós devemos exortar uns aos outros, nós devemos estar nesse ambiente que somos exortados. Lembra que eu falei que a armadura de Efésios 6, ela não é uma armadura que você coloca. Primeiro que essa palavra nem é individual. Paulo está falando para a igreja. Mas ele está falando, essa armadura é um ambiente que nós frequentamos. Onde a nossa vida ela vai ser fortalecida. Onde nós vamos ser encorajados por fé. Onde nós vamos viver realmente um ambiente onde a gente vai se alegrar sempre. Onde a gente vai orar sem cessar. Onde a gente vai dar graças em tudo. Onde a gente não vai apagar o espírito. Onde a gente não vai desprezar as profecias. Muitas das vezes, onde a gente vai examinar tudo e reter o que é bom. Na vida comunitária. No nosso dia a dia. E é claro, existem vários níveis de comunhão. Tem a comunhão de marido e mulher, vai ter a comunhão entre irmãos, vai ter a comunhão entre a congregação, vai ter comunhão entre
líderes e liderados, vai ter comunhão com irmãos de outros lugares. E muitas das vezes, se a gente não está andando sóbrio, se a gente não está andando atento às coisas do Senhor, se a gente não está sendo vigilante, não é só com relação à nossa busca pessoal, mas a maneira como nós estamos nos relacionando. Porque, cara, eu encontro com o Lanza, se deixar, ele fala 3 horas sem parar. Quando eu falo com o Gabriel, caraca, o Gabriel fica, ó, falando, você sai de uma conversa edificado, gente. Você sai de uma conversa, você entra numa discussão e a gente fica discutindo e fica edificando um ao outro. E muitas das vezes a gente está achando que a nossa falta de sobriedade e a nossa falta de vigilância só está relacionada à busca de ler a Bíblia, orar. E de fato, sim, isso faz grande parcela disso. Mas o convite para nós estarmos sóbrios e vigilantes é sendo exortado. Você entende o propósito da igreja caseira? Porque na igreja caseira, um irmão fala assim, pô, porque essa semana eu li a Bíblia tal. Aí tu fala assim, cara, já tomou na raquetada na cara. Tu fala assim, cara, você nem li a Bíblia. E aí, tipo assim, às vezes até pelo comportamento de uma pessoa, você entende se ela está vivendo ou não o evangelho. Se ela está saudável ou não no evangelho. E você precisa exortar essa pessoa. A gente precisa orar junto por isso. O que a gente não pode fazer, meus irmãos, é deixar de viver isso. É de pensar, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, tá tudo bem. Não, não tá bem, gente. O Brasil tá pegando fogo e a gente não orou por isso. A gente estudou sobre Israel na semana passada e deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui, não precisa levantar a mão, essa semana orou por Israel? Orou por Israel? Orou pelo fogo? Irmãos, a maneira como nós vamos perseverar diante dos desafios que nós temos para o nosso dia a dia é vivendo isso aqui. É buscando olhar para a nossa vida ordinária. Entender sobre a volta de Jesus, sobre os sinais proféticos, isso é muito importante. Mas nós devemos buscar no nosso dia a dia conhecer o Senhor. E a pergunta que não quer calar, o que tem te roubado de Deus? Eu fiquei pensando, o que tem me roubado de Deus? Eu tenho tentado buscar, eu tenho tentado mais cedo e tudo mais, mas às vezes o que me rouba de Deus são os meus pensamentos. Às vezes o que me rouba de Deus, sabe o que é? A minha desorganização. O que me rouba de Deus talvez seja a minha prioridade. Porque eu estou priorizando mais uma coisa do que a outra. Às vezes o que está me roubando de Deus na vida ordinária são esses detalhes que no final da semana, quando você vê, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de eu chegar aqui e orar no domingo e pensar assim, caraca, é a primeira vez que eu estou orando assim, intencionalmente. Não é a oração do malamém, sabe? Senhor, livra todo mal, amém. Mas às vezes é a primeira oração que eu estou fazendo intencionalmente para querer Deus. Assim, de falar assim, Deus, eu te quero aqui. E está errado. Porque muitas das vezes eu penso assim, caraca, vou orar porque o culto tem que ser assim. Ah, não, eu vou jejuar porque o culto tem que ser assim. Não, nós não fomos chamados para isso. Está batizada a água? No quartel, não coma depois de ter batido mal com o pessoal do rancho. Brincadeira, tá, gente? Mas eu queria pensar que você analisasse hoje essas coisas. Uma segunda coisa que eu fiquei pensando muito sobre essa dinâmica de ser sóbrio e vigilante. Gente, o mundo, ele estabelece um padrão. E por isso que Paulo vai exortar. Nesse texto, Jesus vai exortar no outro texto. Porque, assim, o mundo estabelece um padrão. Se você... Eu estava conversando isso hoje lá na casa da minha sogra, né? Se você deixar, você vai ser levado pelo mundo. Ah, você ganha 10 mil reais. Poxa, que legal. Aí você está fazendo uma viagem, não sei o que lá. Se você deixar o mundo te dar as demandas, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a querer trabalhar e estudar o tempo todo para ganhar 20. Aí você, não, mas você tá, ó,
eu amo Jesus e tal, eu não estou orando, estou lendo a Bíblia demais, porque eu preciso estar aqui, eu estou estudando, estou cuidando da minha família, gente, eu quero melhor para mim, né? Vamos melhorar e tal, e pá, tá ali. E deixa o Senhor de lado, deixa o Senhor de lado. Então, quando tu ganha 20 mil, tu começa a ver o cara que ganha 35. E ele já começa a fazer umas viagens que você não faz ainda. Salário de 20. Aí tu pensa, pô, porque 5 eu tenho que estudar. Você vai passar a vida toda sendo roubado de Deus, para no final fazer o quê? Apresentar o quê para Deus? Gente, se você for olhar as desculpas das pessoas, são sempre desculpas válidas. Assim como Saul deu a desculpa dele. Saul foi lá e deu uma desculpa. Ó Deus, pô, Samuel demorou, eu fui fazendo aqui, desculpa. Assim como Moisés bateu lá, ficou com raiva, é só uma coisinha simples. Nas coisinhas simples, vai passar a vida toda sem poder participar daquilo que Deus está fazendo. De poder experimentar da graça e do poder de Deus, da presença. As coisas simples estão nos roubando. Tipo assim, tu imagina um cara que era vizinho de Noé. O cara é vizinho de Noé. Fala, Noé, beleza, tranquilo? Pô, cara, vai vir um dilúvio, hein, tá fazendo o que aí? Pô, tô construindo a arca. O cara todo dia passava por Noé, todo dia ele ia caminhar lá, ele via Noé. Mano, não tem arrependimento maior do que passar uma vida inteira pensando que, cara, você podia desfrutar de algo melhor e maior. Você imagina quando você estiver diante de Jesus, que não há coisa melhor. A gente vai estar lá diante de Jesus. Vai lembrar de um monte de coisa. Eu não estou falando isso que a gente não tem que estudar, não tem que trabalhar. Entenda isso, meus irmãos. Mas eu estou falando, nós não podemos deixar o mundo ditar as regras. A gente não pode deixar o mundo ditar as regras para a gente. Porque depois, terminou a graduação. Pô, parabéns, vamos fazer uma pós agora? Faz a pós. Vamos fazer um mestrado? Vamos fazer o mestrado. Vamos fazer o doutorado? Vamos fazer o doutorado. Tem um PhD em tal lugar. Caraca, mano, vamos parar onde? Eu sou doido para fazer em pós em filosofia. Mas, cara, é o tempo de Deus para mim? Será que é prioridade? Qual é a pressão de eu fazer pós-filosofia? Qual é a pressão, gente? Então eu quero encorajar vocês, irmãos, a pensar nessa noite o que está nos roubando de Deus, o que está te roubando de Deus. Você pode dar uma boa resposta para Deus, mas não vai justificar. Explica, mas justifica. Irmão, é como o salmista fala, né? As bênçãos, elas me alcançam. Porque bênção não é algo que você recebe, é um caminho que você trilha. Então, o que eu estou querendo alertar os irmãos, que é muito fácil, diante da dinâmica que nós vivemos, nós nos abatermos na fé, nós simplesmente sermos enrolados por falsos ensinos, nós não vivermos uma fé sadia por conta de várias situações. E o pior, isso se agrava quando nós, na vida ordinária, deixamos isso de lado. Então, eu não quero ficar aqui condenando o que você deve fazer ou deixar de fazer, porque eu sei que o Espírito Santo fala conosco. Assim como ele revelou na minha consciência aquilo que eu precisava fazer e me exortou, eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo está te exortando, está te consolando também, está te direcionando. Então, talvez para mim o celular é um problema, para você não é. Talvez para mim o problema é trabalhar demais ou estudar demais, para você não seja. Mas eu quero te encorajar a estarmos no Senhor. Essa noite é uma noite de encorajamento, que o Senhor está te chamando, me chamando, desperta tu que dormes. Não apagueis os espíritos. O espírito, né? O espírito não dá, né? Os espíritos a gente discerne, né? A gente tem que discernir os espíritos. É não apagar o espírito. Gente, a gente está tão desatento que a gente não consegue nem julgar as profecias. Sabe nem se já sai abraçando logo. Amém, meus irmãos? E como a gente vai fazer isso na vida comunitária? Mais ainda. Eu sei que é no nosso dia. E eu quero encorajar você a exortar um ou outro em amor, a dizer que não está bem, a ir para o ambiente da igreja caseira, simplesmente edificar um ou outro em amor.
Mas o que eu queria... Pegando, mano? Tá usando aquela ali? Tá bom. Tá na mídia, né, irmão? Gente, isso é um teste que a gente está fazendo, tá? Mas eu queria te encorajar nessa noite a pensar sobre isso. Tem nos roubado de Deus. E o pior, o que nós estamos deixando de fazer? Eu não quero aqui animar você em busca de você trabalhar mais na igreja. Eu não estou aqui, claro que a gente deseja isso, né? Eu acho que se botar mais gente aqui para trabalhar, dá burnout. Igreja pequena, né? A gente assovia, cabeceia. Mas o meu intuito aqui é edificar a sua fé, para que você se encontre. É não deixar o mundo ditar o que você deve fazer ou não deve fazer, porque o mundo é mau, o mundo é enganoso. Eu quero que nós participemos daquilo que o Senhor está fazendo, porque nós vamos dar conta daquilo que Ele nos deu. Muitas das vezes nós queremos mudar o mundo, se preparar para o anticristo, mas nós não estamos pregando o evangelho para os nossos filhos. Mas às vezes a gente não está falando de Jesus para os nossos pais, para os nossos primos, para os nossos amigos que convivem com a gente, mas não são cristãos. Eu queria, de fato, que a gente fizesse essa reflexão sincera. E mais, vocês acham que eu tenho convidado vocês para orar junto todo manhã porque eu quero? Hoje eu vim para cá um bagaço. Mas eu vim sabendo que eu preciso estar nesse lugar. Eu fiquei refletindo hoje sobre não adianta a minha boa vontade, não adianta meu coração. Deus já estabeleceu uma maneira de sermos sóbrios, vigilantes, e assim sermos encontrados por Ele, vivendo de maneira santa e irrepreensível. E Ele estabeleceu esse lugar. O nome desse lugar é a comunhão dos santos. Você já pensou, já parou para pensar o que nos une aqui, gente? Sabe o que nos une aqui? São as nossas fraquezas. Sabe qual é a única coisa em comum que nós temos aqui? De fato mesmo, real. É crer em Jesus Cristo como Salvador. Todos nós estamos aqui. E esse é o lugar que devemos estar. Para que a gente possa edificar. A igreja é o quê? É o lugar que todos reconheceram que são pecadores. Que necessitam da graça de Deus. Que necessitam da misericórdia de Deus. E é isso que nos une. Então, quanto maior as nossas aflições, quanto maior as nossas pressões, mais a gente tem que estar junto. Quando você estiver sozinho, quando você estiver passando um problema, por favor, não se isole. Porque você está pecando duplamente. Quando você estiver passando por algum problema, não se isole. Vamos lá, vamos junto. E eu queria te encorajar nessa noite a perseverar sobre essas coisas, porque essa foi a maneira que Deus estabeleceu. É claro que nós vamos orar e vamos ter encontros com o Senhor. Ainda que você estivesse desanimado e você teve um encontro com o Senhor e você não vai compartilhar isso com quem? Egoísta? Cadê? É real. Ainda que você recebeu algo do Senhor, qual foi a palavra que Deus falou para você essa semana? O que aconteceu? Esse não é o fundamento da igreja caseira? Partilhar Cristo à mesa? Então eu quero te encorajar. Você vê que uma simples atitude vai mudar toda a realidade que nós estamos vivendo. Olha como nós, como igreja, pegando os nossos problemas que nós passamos todos os dias e depositando a luz da palavra, nós vamos edificar um ou outro em amor. Olha como nós vamos deixar de ser displicentes, distraídos, buscando o Senhor individualmente e compartilhando isso no coletivo. Existem muitas pessoas que falam: lá na minha igreja não tem problema. Aconteceu comigo isso.
O Vitor Porto chegou a falar sobre isso, falou? E aí ele foi e falou, o Júnior, acho que o Júnior foi compartilhar sobre, não, acho que ele falou para mim, chegou para um pastor falando, minha igreja tem isso, está acontecendo isso. Pô, irmão, tua igreja tem problema. Ou vocês estão cheios de problema lá, hein? A igreja está doente. Mas é o grande problema, porque a igreja dele não tem relacionamento. Então, e aí, como é que você está? Bem, pensa. Só um desvairado ou um acelerado que vai sair contando seus problemas na primeira pessoa que encontra, né? Porque quando você encontra uma pessoa que ela sai falando os problemas dela todo numa tacada só, tu fala assim, isso aí é 22, isso aí não tá batendo bem não, isso aí tá passando mal. Isso aí não tá legal, isso é descompensado, né? Não é verdade? Então, irmão, o Senhor está nos chamando assim desde sempre para vivermos uma vida de sobriedade e vigilância. Eu queria te convidar nesse momento a se colocar de pé, vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fizesse uma autorreflexão de como está a sua vida hoje. Eita, mistério. Mas é sinceridade, meus irmãos. Eu queria fazer você refletir como está a sua vida. Talvez você vai precisar organizar melhor o seu dia. Talvez você vai precisar organizar melhor as suas prioridades. Talvez você vai precisar estar mais perto da vida comunitária dos irmãos. Mas uma coisa eu sei, que você não pode viver de qualquer maneira. Nós que somos chamados pelo Senhor, nós aguardamos a volta do Senhor. Nós não vamos ser perfeitos, nós vamos vacilar, nós vamos ter crise na fé. Isso é normal, gente, está tudo bem. Essa ideia é que nós vamos ficar acordados o tempo todo olhando para o céu. Jesus está vindo, isso é uma mentira, gente. Da nossa cabeça, tá? Ninguém contou isso pra gente. Mas eu quero fazer você refletir. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus agora, refletir sobre isso. Deus é tão gracioso que, sabendo que nós iríamos pecar, mesmo assim, Ele nos dá uma oportunidade todos os dias. Hebreus vai falar que possamos entrar estar diante do seu trono, a fim de alcançar misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus deixa de nos dar aquilo que merecemos. E graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Então Deus, independente das nossas falhas, independente do nosso momento agora que nós estamos vivendo, Deus nos faz chegar perto dele mais uma vez, a fim de estarmos diante dele e sermos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu quero convidar você a refletir nessa noite, a pedir perdão ao Senhor. E vai falando com Deus agora nesse momento, que a gente possa se derramar diante do Senhor. E quando o Senhor te chamar, você possa falar: eis-me aqui, Senhor. Que você possa sentir as dores do coração do Senhor. Que você possa se mover dia a dia de um relacionamento com Ele e edificar os irmãos. A vida comunitária vai fazer isso. Se você estiver bem, você vai edificar outros irmãos. Se você estiver mal, você vai ser edificado pelos outros irmãos. Essa é a dinâmica que o Senhor está nos chamando. Comece a falar com Deus agora. Eu quero fazer uma oração, depois a gente canta uma canção para encerrar. Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu agir nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos aqui, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o seu propósito, Senhor Deus, é nos chamar cada vez mais para perto de Ti. Senhor, toda a história
toda a obra de Cristo, toda a obra do Senhor, revela, Pai, que o Senhor se fez conhecido, quer se fazer conhecido dia a dia, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que sejamos sóbrios e vigilantes, Pai. Eu oro, Pai, para que possamos perseverar na fé, Senhor. Eu oro, Pai, para que possamos ser achados pelo Senhor, vivendo de maneira santa e irrepreensível, Senhor Deus. Santo, Pai, separado, Senhor Deus, das coisas que não te adoram, Senhor Deus, das coisas que não te engrandecem, das coisas que não te satisfaz, Senhor Deus. Irrepreensível, Senhor Deus, no qual ninguém pode, Senhor Deus, apontar o dedo nas nossas caras, Pai, e nos acusar, que o acusador das nossas almas, Pai, não possa achar nada diante de nós, Senhor Deus, porque o Senhor já nos justificou. Porque a confissão dos nossos pecados, Pai, foi a obra que o Senhor fez, Pai, trabalhando, Senhor Deus, naquela cruz e nos dando, Pai, o poder de confessar pecados, os nossos pecados serem perdoados, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu agir, obrigado pelo seu fluir, Senhor Deus. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos ajuda, Pai, a organizar a nossa vida ordinária. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida comunitária ainda maior, Senhor Deus. Nós estamos avançando, mas precisamos avançar ainda muito mais, Senhor Deus. Isso é uma obra do seu Espírito, Senhor. E eu oro, Pai, para que possamos ter fome e sede todos os dias para estar com o Senhor. E eu oro, Pai, para que possamos estar derramados diante da sua presença. Senhor, se revela a nós, Pai, em nome de Jesus. Se revela a nós, Senhor. Nós te desejamos, é tão bom, Senhor Deus, estar com o Senhor. Nós queremos participar dos seus planos. Em nome de Jesus. Eu não trago meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades, pra que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem teu aqui. Meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. E eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Oh, se vem desse
morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a sua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a sua morada, lugar de prazer. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a sua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. É só você ficar. Queremos estar nesse lugar, Senhor. Yeshua, saudade. Você pode cantar. Yeshua, saudades. Yeshua, saudades. Yeshua, saudades. A capacidade de contemplar e interagir com as coisas eternas e invisíveis é a forma como Deus nos habilita a suportar a perseguição que devemos enfrentar nessa vida. Tudo no mundo conspira contra a eternidade. O mundo clama pela atenção dos nossos sentidos, com a intenção de encher os nossos olhos com todas as suas imagens voluptuosas. Ele procura manter o nosso olhar voltado para baixo. As coisas visíveis nos dão a sensação de garantia e confiança que será necessária uma determinação apostólica para remover do nosso olhar as coisas que são visíveis e mudar o foco para as coisas invisíveis e eternas. Esse foco produzirá em nós uma crescente indiferença para as coisas do mundo, visíveis e sensuais, que satisfazem o desejo da carne. Estamos cientes de que este mundo está sob juízo. Conseguimos ver a brevidade e transitoriedade dos seus valores e sistemas, ou estamos sobrecarregados e intimidados pelas coisas que são visíveis? Podemos até acreditar na eternidade, mas em que medida temos realmente concordado com o mundo ao pensar que a eternidade será relevante somente depois dessa vida? A eternidade não é meramente um espaço de tempo infinito. Ela é profunda e primordialmente algo qualitativo que está disponível agora. Quando começamos a ver todos os aspectos nessa vida pela ótica da eternidade, começamos a encará-los com uma seriedade única. Deus chamou a igreja para executar a tarefa apostólica de trazer a eternidade para a dimensão temporal, isto é, trazer a realidade do céu para a terra. Irmãos, eu queria até aproveitar e convidar vocês para virem aqui à frente. Eu queria orar com vocês, todos vocês. Eu queria convidar vocês para virem aqui. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar, todos vocês. E eu quero, em nome de Jesus, chega aí, vem cá, todo mundo. Vem, desce aí, papo, desce aí, todo mundo. Irmãos, nós somos convidados. Vem mais para cá, vem
vocês e eu estou aqui derramando meu coração para vocês. A nossa reunião aqui, ela tem um propósito. A nossa movimentação aqui tem um propósito. Existe uma realidade dos céus que foi disponível, foi dada por Jesus Cristo. Ele inaugurou o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino está estabelecido já por Cristo na eternidade. E a igreja, ela tem essa autoridade de trazer essas coisas, essa realidade. Por que nós podemos curar no mundo caído? Porque o reino de Cristo, que está estabelecido para todo eterno, para toda eternidade, não existe mais dor, não existe mais doença. Existe um peso da eternidade, existe um peso de glória do Senhor que está disponível para eu e você. E nós somos chamados em todas as áreas da nossa vida a atrair essa eternidade para dentro da terra, para essa dimensão da terra. E nós necessitamos uns dos outros. Nós estamos aqui construindo igreja, fazendo nada para ninguém. Nós estamos aqui fazendo por um motivo. Deus quer convidar eu e você a estar em comunhão com Ele e essa realidade vir para a terra. O sobrenatural tem que acontecer. As palavras de vida eterna que fluem através das nossas bocas devem gerar salvação na vida das pessoas. Às vezes o mundo nos encaixotou somente olhar para os nossos problemas, para os nossos olhos. Mas irmãos, entenda isso. Há algo liberado nos céus muito maior do que nós vemos e olhamos com esse mundo, que já está disponível para mim e para você. Você imagina isso? Há uma realidade celestial disponível para eu e você. Saia daqui com fome e sede por isso. Saia daqui querendo, Deus, eu quero te ver. Traz essa realidade. Saia daqui com esse anseio de colocar as mãos sobre a vida das pessoas. Saia daqui com essa fé edificada em falar, caraca, eu preciso ser sóbrio, eu preciso ser vigilante, eu preciso perseverar, porque eu fui chamado para o Senhor para ser um instrumento dele nesse mundo, mas não ser rodado, envolvido pelas coisas desse mundo. Há uma realidade eterna que o Senhor está nos chamando, há uma dimensão maior que está disponível. Vamos lá, meus irmãos, cada um de vocês tem essa capacidade. Há uma realidade dos céus que o Senhor está chamando para essa realidade, para esse bairro, para essa cidade, para as nossas famílias. As pessoas estão cansadas de ver música, uma pregação e um lugar para frequentar. As pessoas estão com fome. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia pela